Shalom, bom dia, graça e paz. Primeiramente quero me apresentar. Sou apóstolo Leandro Oliveira, ex-pai pequeno de terreiro de Umbanda. E hoje eu venho trazer um alerta para a igreja do Senhor Jesus, para os cristãos e também para os não cristãos. O assunto que eu quero tratar hoje é um assunto muito polêmico, algo que nós temos visto acontecer. E o Espírito Santo de Deus pediu para que eu viesse alertar algumas pessoas em nome do Senhor Jesus. Mas antes de estar falando do tema sobre cristãos que consultam mortos, quero estar lendo aqui a passagem do Senhor que está em Marcos capítulo 12, versículo 27, diz assim: Ora, Deus não é Deus de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso vós errais muito. Temos visto algumas pessoas, homens de Deus, ou pessoas também que não são homens de Deus, que consultam mortos, que vão a túmulos de pessoas que já morreram. Temos visto aí grandes homens de Deus visitando túmulos de grandes generais de Deus que já se foram para buscar a unção. Quero deixar bem claro que eu não estou falando mal do homem de Deus, muito menos estou blasfemando contra o Espírito Santo. Isso é apenas um alerta e uma experiência própria que eu tive dentro da Umbanda. Existe uma entidade chamada Egum, e essa entidade ela se passa por pessoas ou até mesmo por outras entidades. Havia uma mulher no nosso terreiro, quando eu era pai pequeno, que foi uma mãe pequena do terreiro, a qual por muitos anos ela carregava um Egum. Só que a gente não sabia que aquilo ali era um Egum, porque o Egum se passava por uma entidade. E nós acreditávamos que era uma entidade ali. E depois de muitos anos, fomos descobrir que aquilo ali não era a entidade, mas sim um Egum, uma pessoa a qual ela tinha tirado a vida, e aquele Egum começou a acompanhar a vida daquela pessoa. Eu quero trazer esse alerta porque a gente tem visto aí alguns homens de Deus e a túmulos de pessoas que se foram para receber unção, buscar unção, porque a Bíblia diz que um homem caiu, no túmulo de Eliseu, e ali ele ressuscitou, porque a unção estava nos ossos de Eliseu. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque esse espírito, esse Egum, quando a pessoa vai ao cemitério, ele acompanha a vida daquelas pessoas. Se você já percebeu, muitos umbandistas, pessoas que são do candomblé, usam uma cordinha aqui no ombro, aquilo lá é chamado contra-Egum. Quando eles vão fazer deitada para santo, quando eles vão lá receber as suas entidades, ali eles precisam usar esse contra-Egum para que o Egum não venha se passar por a entidade. Então você aí que é cristão e vê algumas pessoas fazerem isso e falar, eu vou fazer também porque fulano foi lá e fez e recebeu unção de fulano. Cuidado para que você não venha ir lá e receber uma entidade, um espírito maligno sobre a tua vida, um Egum sobre a tua vida. E o Egum é pior do que outras entidades. É um espírito de morte que traz desgraça, que traz doenças, que traz muitas coisas ruins para a vida de pessoas. Nem mesmo as pessoas que são da Umbanda, do Candomblé, querem carregar Egum na vida delas. Imagine nós que somos cristãos. Então quero deixar bem claro que esse vídeo é para te alertar. Talvez você tenha um desejo no teu coração. Nós vemos aí o pastor Benny Hinn, que foi lá no túmulo da Kathleen Kuma para receber unção, e fora muitos outros. Não estou aqui falando mal do pastor Benny Hinn, muito menos dessas outras pessoas. Eu estou aqui para trazer um alerta que o Espírito Santo de Deus colocou dentro do meu coração. Não é porque
alguém faz, que eu vou fazer também. Então, que esse alerta fique aí. Então, tome muito cuidado. Tome muito cuidado, porque Egum, ele é pior do que outras entidades. Ele se passa por outras entidades. Tem pessoas que vão ao cemitério e depois falam: eu vi fulano que morreu. Não é fulano, é esse espírito, é esse Egum. Ele se passa por aquelas pessoas. Ele aparece em visões para pessoas, em sonhos para as pessoas, como se fosse aquela pessoa, mas não é. É esse espírito maligno. Então tome muito cuidado, que esse alerta fica aí para você. Hoje é dia 23 de abril, eu passei a madrugada orando e o Espírito Santo de Deus falou: filho, preciso que você alerte o meu povo. Então fica aí esse alerta para você em nome de Jesus. Você que pode, compartilha para que outras pessoas sejam alertadas sobre este mal e não caiam nesta catástrofe, né, do inimigo. Tem tentado ir contra muitas vidas aí, porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. A Bíblia diz que Deus não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. Deus abençoe sua vida. Shalom, graça e paz.